Olá! Hoje eu vou falar de um tema bastante polêmico, tá? Mas que é muito interessante você que tá aí saber sobre isso. Porque talvez você vai fazer descobertas que é isso que tá fazendo com que bloqueie ou limite a sua vida, ou te limite a conquistar o que você realmente deseja e quer na sua vida. Que é, minha família bagunçou minha mente e agora eu estou bloqueado. E aí? Esse é um assunto que eu gosto muito, gente. Por quê? Nós nascemos uma folha em branco, tá? Quando a gente nasce uma folha em branco, o nosso HD está vazio, ele não tem nada, tá? Que é o nosso HD da memória, da consciência. E ele vai sendo preenchido ao longo da nossa vida por tudo aquilo que a gente aprende com outras pessoas e com as nossas experiências. Mas, primeiramente, a gente aprende com quem? Com os nossos pais ou avós, familiares de modo geral, né? Que são aquelas pessoas que a gente tem os primeiros contatos e que a gente tem o maior convívio, né? Que a gente passa mais parte do tempo. E depois a gente vai adquirindo mais pela escola, pelo trabalho, pela religião, pela política, pela ciência e etc. Né? E isso vai enchendo o nosso HD. E o que isso transforma aqui dentro da gente, da nossa consciência? Tudo isso que a gente aprende, gente, são crenças doutrinadas. O que é essa crença doutrinada? É tudo aquilo que você acredita e que você aprendeu com outras pessoas e que, consciente ou inconscientemente, acabaram se tornando verdades absolutas para você. Ou seja, você acredita piamente naquilo, mesmo que seja de uma forma inconsciente, que você não tenha noção. Ela tá lá, regendo você de uma forma inconsciente, mas você não vê, tá? Isso acontece muito também. E muitas vezes, o que rege você é uma crença tão profunda, que está numa camada tão profunda da consciência, tão enraizado, que a gente chama de crença transparente, e você adquiriu ela lá na infância. Mas até hoje, todas as vezes que você tem uma nova experiência, essa crença é ativada. E aí, todas as vezes você vai ali, pum, bate a cara na parede. Eu digo que é como se fosse uma parede invisível, sabe, de vidro, que ela tá ali, mas você não enxerga. Então você quer dar o primeiro passo, você quer seguir adiante, mas ela impede você. Você não tá vendo ela, mas ela impede você. E por que tudo isso acontece, gente? Isso tudo acontece por tudo aquilo que a gente aprende com essas pessoas, especialmente com a nossa família. Porque a nossa família existe o amor, né? Existe a confiança, existe ali o convívio, existe ali as experiências trocadas. Então, existe ali aquele apego, existe aqui aquela troca de afetos e de responsabilidades. Então, você acaba se apegando e acreditando naquilo. Então, por exemplo, tem N coisas que nossos pais, por exemplo, ensinam pra gente e que fica ali gravado no seu HD da memória, lá na infância. Mas você continua ativando essa crença mesmo de uma forma inconsciente no seu presente. Ou seja, tem algo ali regendo a sua vida, mesmo que seja de forma inconsciente. Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, apenas 5%, aproximadamente, de tudo que a gente faz, pensa e se comporta é consciente. A gente sabe o que está fazendo. E aproximadamente 95% de todo o nosso comportamento, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente fala, está no nosso inconsciente. A gente não sabe o porquê está fazendo. Mas saibam que existe crenças, existe verdades absolutas ali que foram criadas dentro de você e que está regendo a sua vida. E muitas delas estão bloqueando você, tá limitando você de conquistar o que você realmente deseja, de conquistar os seus sonhos, de ir além. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu não tenho nada que me bloqueie. Ok, mas você pode ter algo que te limita. O que seria se limitar? É você ir além. Tem gente que fala assim, não, mas eu estou bem, minha vida tá ótima. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. E todo mundo, todo ser humano sempre quer melhorar em algum aspecto da vida. Todos, absolutamente todos. Não vem aqui me dizer mentirinhas, não, eu não quero e tal, pra maciar o seu ego. Não, minha vida tá maravilhosa. Não tá.
Porque a gente está aqui para aprender e para evoluir. E se você está aqui para aprender e para evoluir, sempre vai haver algum ponto, alguma coisa que você precisa aprimorar, que você precisa melhorar em algum aspecto da sua vida. Não necessariamente no aspecto financeiro ou no aspecto pessoal, mas todo mundo tem alguma coisa, independente da sua classe social, raça, cor, gênero, sexo, ou de onde você nasceu, ou de onde você vive. Todo mundo tem algo a melhorar. Então, voltando ao aspecto lá da família, que a família bagunçou a sua mente, eu, por exemplo, fazendo o processo do autoconhecimento, eu fiz várias descobertas, que existiam várias coisas que eu aprendi com os meus pais e que por anos eu acreditei que aquilo era correto. E eu defendi aquilo como uma verdade absoluta. Ou muitas vezes eu nem acreditava tanto, mas aquilo estava regendo a minha vida no meu inconsciente sem eu saber. Como, por exemplo, minha mãe a vida inteira disse isso pra mim: minha filha, não coloque a mão onde você não alcança. Isso depende muito do ponto de vista. Mas o meu ponto de vista sobre isso era o seguinte, tipo, minha filha, cuidado, não vá além daquilo que você não consegue, né? Ou seja, que existia uma régua, que existia um limite até onde eu poderia ir. Então isso me limitava. E o que consequentemente aconteceu na minha vida? Eu tive N oportunidades de ter mais sucesso e ganhar mais dinheiro na minha vida e de outras coisas no meu sentido pessoal, por exemplo, de casar, ter minha família, etc. Mas por que eu não conseguia avançar? Por conta dessa crença que eu não poderia colocar minha mão onde eu não alcanço, porque existia uma régua e eu tinha medo. Então o que acontecia? Quando eu estava no quase conseguindo, ou eu desistia, ou eu procrastinava, ou eu ficava estagnada, sem conseguir dar o próximo passo. Então, acabando que eu perdi N coisas. E o que aconteceu comigo também nesse aspecto? Eu sofri também por longos anos com esse passado. Por conta desses meus fracassos, por conta dessas minhas perdas, por exemplo. Por conta dessa crença de limitação que colocou na minha cabeça. Agora, olhando pelo lado dos meus pais, e outra coisa também, eu passei longos anos da minha vida também culpando meus pais. Por eu não ter conseguido tal coisa, por eu não estar em certo patamar e etc. Que foi pela criação deles, foi pelo que eles me ensinaram que eu não tinha conseguido. De uma forma consciente ou às vezes até de uma forma consciente. Mas eu só consegui mudar tudo isso fazendo os processos do autoconhecimento e perdoando os meus pais. E entendendo que os meus pais me ensinaram apenas aquilo que eles aprenderam. E eles aprenderam com os pais dele e assim sucessivamente. Foi passado de geração para geração. E para o meu pai e para minha mãe, eles estavam me ensinando o que eles acreditavam que era melhor para mim. Então, para eles, por que eles faziam isso? Como uma certa forma de proteção. Eles tinham medo que eu me machucasse, que eu sofresse, que eu me decepcionasse. E eles não queriam isso para a filha. Então, para me poupar, para me proteger, eles me limitavam inconscientemente, né? E foi o que a minha mãe aprendeu também, né? Com o meu avô, porque meu avô falava muito isso, né? Então, assim, isso prejudicou a minha vida por longos anos, porque me limitou, porque hoje em dia eu poderia estar muito além do que eu estava. E eu até falei quando eu estava no processo de autoconhecimento, nossa, se eu tivesse feito esse curso antes, minha vida estaria muito melhor, estaria muito além e muito antes, né? E eles disseram pra mim, Janine, cada um tem seu tempo de evolução. Se o seu tempo chegou agora, você ainda é jovem, ainda tem muito tempo na sua vida, ainda tem muita coisa para você vivenciar. Só agradeça por essa oportunidade de você estar aqui, vivenciando isso e aprendendo isso. Porque isso vai mudar a sua vida, isso vai transformar a sua vida. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que eu identifiquei, reconheci, desativei todas essas crenças, minha vida mudou e eu consegui ir além. Eu consegui alcançar o inimaginável, eu consegui vivenciar, experimentar coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Ou seja, já não existe limites na minha vida. Porque eu me considero um ser infinito.
Eu me considero um ser em evolução, em aprendizagem, com uma capacidade infinita, e para mim tudo é infinito. Então, quando tudo para mim é infinito, o universo e Deus também tem possibilidades infinitas para me entregar aquilo que eu estou vibrando. Eu não vibro mais a questão da limitação. Como é aquela crença que regia a minha vida, que eu não poderia colocar a mão onde eu não alcançava, que eu aprendi lá na infância com os meus pais. Então, assim, tinha duas coisas que bloqueavam o meu fluxo de prosperidade e abundância na minha vida, que eu descobri nesse processo. Uma foi essa limitação, né? E isso refletia tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, porque eu já deixei de casar e ter filho num outro país por medo e por conta disso, porque essa crença regia a minha vida. E também no meu sentido profissional, porque eu já tive N oportunidades anteriores de crescimento profissional, de ganhar mais dinheiro e ter sucesso, e não fiz, desisti por conta dessa crença que regia a minha vida. Hoje não existe isto mais. E a segunda coisa é que o não perdão, a autocondenação, tanto minha, porque eu me autocondenava pelos meus erros, meus fracassos, né? Como também o não perdão dos meus pais, por eles terem me ensinado daquela forma, também bloqueava meu fluxo de prosperidade e abundância. Então, só a partir do momento que eu perdoei os meus pais e que eu entendi que eles fizeram o melhor para mim, e mais, terceira coisa, quando eu aprendi a olhar os meus ganhos, que mesmo no momento difícil, mesmo nas perdas e no fracasso eu estou ganhando, e o que eu ganhei com isso? Que se os meus pais também não tivessem falado isso para mim, eu não estaria onde eu estou. Eu não teria minha independência geográfica e financeira e não estaria além hoje como eu estou. Então, assim, isso fez com que eu também me movesse, levantasse a bunda da cadeira e seguisse a minha vida. Mesmo com medo naquela época, mas eu segui, eu tentei. E todas essas experiências que eu vivenciei, eu sou muito grata, porque em todas elas eu tive lições aprendidas também. E tive N outras oportunidades que estavam ali escondidas, mas eu consegui detectar e eu aproveitei muitas delas. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todo esse processo, né, de autoconhecimento na minha vida, porque tudo mudou. Hoje eu sinto um ser empoderado, com uma capacidade infinita, como um ser infinito, e que eu posso conquistar o que eu quiser, no momento que eu quiser. Então, é fantástico isso. E no meu curso, se você está interessado, eu vou ensinar tudo isso.